Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3D CNC. E a partir desse vídeo nós vamos falar sobre a propriedade Font Family, uma propriedade que vai nos permitir dizer com qual tipo de fonte nós vamos estilizar o nosso texto. Então, olhando aqui para o nosso parágrafo, no caso aqui, parágrafo não, esse aqui é o título, né? Olhando para o nosso título, nós temos uma fonte um pouco mais desenhada. Eu vou colocar uma cor mais forte. Deixa eu colocar aqui uma cor um pouco mais forte para a gente. Deixa eu ver. Aqui, vai. Eu vou colocar... Acho que eu vou usar o padrão RGB. RGB. E aí eu vou definir aqui os valores. Então vai ficar 255 vermelho, 0, 0, 0 e 0. Isso aí. Então nós temos aqui o vermelho para o nosso título. O parágrafo eu estarei removendo ele, tá? Trabalhar apenas com o título. E aquela sombra, deixa eu ver a sombra que nós temos aqui. Cadê a sombra? Aqui, Text Shadow. Então eu vou remover a sombra também e o Opacity também. Vamos trabalhar apenas com o Font Size, o Color e também com o Font Family, tá? Que é o assunto desse nosso vídeo, Font Family. E aí eu vou começar com uma família de fonte genérica chamada de Serif. Então eu vou começar com esse tipo de fonte aqui, tá bom? Essa família de fonte genérica chamada de Serif significa que ao estilizar o nosso título, o que vai acontecer? O navegador ele vai procurar em nosso computador uma fonte que tenha característica de serifa. E aí o que seria isso? Deixa eu trazer aqui para você e dar um F5. Quando eu falo que o navegador ele vai renderizar o nosso texto com uma característica de serifa, eu estou dizendo que esse navegador ele vai colocar o nosso texto, né, com essas perninhas aqui, ó. Tá vendo esse acabamento aqui, ó? É isso daqui que caracteriza as fontes serifadas. Então, quando eu digo Font Family Serif, eu estou dizendo que essas fontes elas terão esse acabamento aqui, ó. Agora, vamos ver uma outra. Essa aqui é chamada de Sans Serif. Então, seria sem a serifa. Então, só para você ver, você pode ver que não tem aquele acabamento aqui, tá vendo? São fontes com acabamentos mais retos, né? Então, existe uma diferença entre a família de fonte genérica Serif, que é com a serifa, com esse acabamento, e o Sans Serif, que é quando você não tem esse acabamento, tá? Uma outra família de fonte genérica que você pode também estar usando é uma fonte, quer dizer, ela traz uma característica bem interessante. Eu vou colocar aqui Monospace. Tá? Então, a família de fonte genérica Monospace, ela caracteriza o nosso texto colocando espaços iguais para cada letra. Tá bom? Lembra bastante aquelas letras das máquinas de datilografia. Então, se você vier aqui apertar F5, você vai perceber isso, que o tamanho delas, tá vendo? São exatamente iguais, né? O espaço ocupado, tá vendo? É praticamente igual, tá? Então, a família de fonte genérica Monospace, ela trata essa característica. Fontes que têm um espaçamento exatamente igual, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, vou colocar aqui um M, tipo assim, mais sobre CSS3. Tá ok? Então eu venho aqui no navegador, cadê? F5. Você pode ver que o espaço do M é exatamente igual ao espaço do A, tá vendo? É o mesmo espaço. Então o Monospace, ele coloca essa característica nas fontes. Elas passam a ter o espaçamento exatamente igual para todas as letras. Até o I, que é pequenininho, né? Ele tem praticamente o mesmo espaçamento. Olha lá, ele ocupa o mesmo espaço. Tá certo? Então, você acabou de conhecer agora
3 famílias de fontes genéricas, que são serif, fontes do tipo serifada, que tem esse acabamento nessas perninhas aqui, ó. Família de fonte genérica sans-serif, que são aquelas fontes com a característica diferente da serifa, né? Ela não tem aquele acabamento, o acabamento delas é um pouco mais retinha, né? E o monospace, que tem a característica, né, do nosso texto com espaço igual, né? O mesmo espaço vale para todos, tá? Então nós conhecemos nesse vídeo 3 famílias de fontes genéricas que você pode estar utilizando para poder estilizar a sua página, né, o seu site. Então apliquem isso nos seus trabalhos também. Eu costumo sempre colocar, por exemplo, vamos imaginar assim, eu gosto muito da fonte Calibre, né? Então eu sempre faço isso, eu crio uma lista, né? Por exemplo, a primeira fonte que vai ser colocada aí no nosso título, né, vai ser a fonte Calibre. Se a fonte Calibre não existir nesse meu computador, o que vai acontecer? O navegador vai renderizar o meu texto com uma fonte com a característica monospace, tá? Então primeiro o navegador tenta renderizar com a fonte Calibre. Se ela existir, vai ficar Calibre. Se ela não existir, então ele procura uma fonte no computador da pessoa que tenha a característica de monospace e vai estilizar. Tá bom? Então, só para a gente dar uma olhada. F5, olha, tá vendo? Esse aqui é o Calibre. Normalmente, nós colocamos um pouco mais. Por exemplo, eu vou colocar Calibre, depois Arial. Então eu coloco aqui a minha primeira fonte favorita, né? Depois a segunda. E no final eu coloco uma fonte que parece, né? Uma família de fonte genérica que parece. Não é o monospace. Nesse caso é o sans-serif. Tá? Então as fontes do tipo Arial e Calibre, né, têm características parecidas com a família de fonte genérica sans-serif, tá bom? Se você colocar assim, por exemplo, eu quero Cambria. Ó, Cambria, ela já tem as perninhas, tá vendo? Não é característica da família de fonte genérica sans-serif. Então eu tiro aqui o sans, deixo apenas serif. Então eu gosto muito do Cambria ou Cambria. Depois eu curto muito Times New Roman, tá certo? E depois serif, ou seja, ele procura primeiro Cambria, se não achar vai o Times, e se não achar, ele procura no PC da pessoa uma fonte com a característica do serif e vai colocar para renderizar o seu texto, tá bom? Então espero que você tenha gostado, comenta, curta e se inscreva também no canal se você ainda não é inscrito, ok? Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Até lá!